Seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro de reflexões bíblicas com o professor Jung Mussung. Nosso texto de hoje é Mateus 2, versículos de 1 a 12. O tema proposto, o menino Jesus em conflito político-religioso com o rei. Eu vou fazer a leitura aqui da minha tradução, leia aí na sua Bíblia. Sempre tem alguma divergência na tradução, uma diferença, né? Mas faz parte da nossa tradição. Diz assim aqui: tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para prestar-lhe homenagem. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Herodes reuniu todos os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei e lhes perguntou onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre as principais cidades de Judá, porque de você sairá um chefe que vai apacentar Israel, meu povo. Então Herodes chamou secretamente os magos e investigou junto a eles sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Depois mandou-os a Belém, dizendo: vão e procurem obter informações exatas sobre o menino, e me avisem quando o encontrarem, para que também eu vá prestar-lhe homenagem. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela, que tinham visto no Oriente, ia adiante deles, até que parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos ficaram radiantes de alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e lhe prestaram homenagem. Depois, abriram seus cofres e ofereceram presentes ao menino: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, partiram para a região deles, seguindo por outro caminho. Jung, é uma história conhecida, a visita dos Reis Magos, que primeiro procura Jesus no palácio e depois o encontra com Maria na periferia. E você propõe como reflexão: Jesus entra em conflito político-religioso com o rei. Essa é uma narrativa desse conflito? Na verdade, essa narrativa não é uma narrativa, como falamos em encontros anteriores, uma narrativa jornalística ou da história, porque, primeira coisa, assim, quando a gente diz, não, porque isso é livro sagrado da história da salvação. Então, a gente pensa que a história, a palavra história, é o mesmo sentido do mundo moderno. No mundo moderno, o papel da história é descrever o máximo possível o que aconteceu. Aí se discute quantidade, quem era, e algumas vezes com a intenção. Qual era a intenção desse evento ou do conflito? E quanto mais próximo, isso é a verdade, ou da ciência da história. Houve uma discussão recente, tipo 50 anos atrás, discutindo, olha, história não é ciência, porque você não tem como provar isso e as coisas não se repetem, né? Então, essa é uma discussão moderna do que é história. Na sociedade antiga, no mundo bíblico, a palavra história, o importante não é a descrição do que aconteceu, mas o sentido do que aconteceu. E aí, a descrição do sentido do que aconteceu não é usado com linguagem jornalística. Muitas vezes usa linguagem mítica, não para dizer que é mentira, mas para encontrar o sentido útil. Tá, isso é pouco complicação para dizer assim, ó, do que estamos tratando aqui na infância de Jesus. Tá? Nós vimos semana passada a questão do menino Jesus na adolescência, agora fomos mais para trás, né? Mateus falando do Jesus recém-nascido, logo depois do nascimento, né? Então, o que está por detrás disso? Qual é a intenção, o objetivo de Mateus falando do rei mago ou de Lucas falando dos pastores no nascimento de Jesus? Não é a descrição, mas diz, olha, do que nós vamos anunciar o quê? Então, nós estamos anunciando Jesus
com a sua vida, seu ensinamento e seus sinais do reino, que são chamados de milagres. Então, o importante é Jesus. Tá. Aí o pessoal vai dizer, quem é o Jesus? Então, o pessoal começa a dizer, Jesus ressuscitou, por quê? Porque morreu na cruz. Essa é a narrativa, essa a sequência, porque quando o cristianismo começa dizendo, Jesus ressuscitou. Aí a pessoa perguntou, ressuscitou por quê? Porque ele foi crucificado e Deus ressuscitou. E por que ele foi crucificado? Porque entrou em conflito com reis do Império Romano e sacerdotes. Por isso foi crucificado. E por que entrou em conflito? Porque ele viveu de um jeito que eles não gostaram. E anunciou o reino que eles não queriam. Tá. E por que significa tudo isso? Então, é como se fosse uma narrativa, olha, o que resume a vida de Jesus é essa narrativa. Ele já nasceu com esse problema. Então, essa é um pouco o resumo, vamos dizer, uma introdução. Quando a gente pega artigos acadêmicos, tem uma coisa que chama de resumo. Né? Então, o que vai ser colocado no artigo inteiro, aparece o resuminho. Essa narrativa dos reis magos, que não são reis, né? É como se fosse o resumo da vida de Jesus. Desde o início já começa com isso. Tá. Então, a apresentação de Mateus é um pouco diferente de Lucas, mas tem a mesma lógica. E para quem que Mateus está escrevendo? Está falando para uma comunidade de ex-judeus, ou para uma comunidade judaica. Como é que a gente sabe disso? O Evangelho de Mateus não usa a palavra Deus. Fala do reino dos céus. Porque judeu não usa a palavra Deus. Isso é da tradição judaica antiga. Lucas não tem nenhum problema, porque ele está falando para uma comunidade de helênicos, ou da tradição grega, da cultura grega. Então, Jesus, de Mateus, não usa a palavra Deus. Mostra que está falando para os judeus. E, para falar para os judeus, o que Mateus está dizendo? Olha, Jesus vem com uma boa nova que entra em conflito com os judeus. Os judeus, os dirigentes, os líderes, os poderosos. Então, ele começa desde o início a ter problema com o rei e os poderosos. E aí, então, essa é um pouco a explicação. E daí, assim, quem é que, diferente dos judeus, os líderes judeus, aceitam de cara a boa nova de Jesus? No Lucas, é o pobre, que tem que trabalhar de noite, dos pastores, que são considerados impuros, porque trabalham com coisas sujas, etc. E Mateus, você diz, olha, quem é que foi totalmente contrário, assim, foi o oposto do que foi de Jesus, que os judeus fizeram? Ao invés de aceitar Jesus, a boa nova de Jesus foram contra, que era dos reis e sacerdotes, eles foram os estrangeiros. E para o judeu, estrangeiro não tem importância nenhuma. Por exemplo, você tem os impuros, judeus impuros e estrangeiros. Então, Mateus está dizendo, olha, para ver a novidade de Jesus, uma das coisas é que até os sábios magos, estrangeiros, que estavam esperando a vinda de Deus, ou de enviado de Messias, chegaram, olha, sinais do reino estão aqui, e foram atrás. Essa é a narrativa, essa é a explicação. Tem um sentido teológico. E o mais importante da Bíblia não é a descrição científica, é a dimensão espiritual, teológico da Bíblia. Não, o pessoal diz, não, olha os números, e já estão mais preocupados com questões materiais ou científicas modernas, e não com o sentido espiritual, a revelação do que Deus aparece. Isto. Então, essa é uma questãozinha. Daí, por que eu coloquei que é o menino Jesus? Na semana passada era Jesus adolescente, agora Jesus menino, no meio do conflito político com o rei. É isso, é a síntese. Então, o que ele está dizendo? O Herodes já percebe que esse cara vai dar problema. Esse menino Jesus vai se tornar adulto. Eu vejo isso nos filmes de máfia.
Né? Mas ele é menino. Ah, você é menino, mas quando crescer vai querer vingar. Então já mata antes. É o Herodes. Os mafiosos aprenderam com Herodes. Vai dar problema, já mata antes. Então, Jesus é colocado nesse conflito. Então, para dizer que a vida de Jesus, desde o início até o fim, passa pelo conflito político-religioso com os poderosos. Porque Jesus veio para anunciar a boa nova, que é a boa nova para os pobres, para os estrangeiros, para mulheres, para os doentes. E é má notícia para os poderosos que quer manter como tudo está. Essa é a ideia central. Né? Daí, então, coisa importante, né? A gente não pode ficar baseado no costume de tão tradicional do Reis Magos, não perceber o que é importante. E aí tá, mas vieram os Reis Magos e colocaram riqueza. Sinal para dizer, olha, os estrangeiros que não eram reis, né? Isso é uma coisa, invenção posterior, porque os evangelhos falam, eram magos, sábios, né? Que conhecem as coisas, estuda, e diz, olha, o reino de Deus, ou Deus está chegando. E leva o que tem de pior, o de mais importante. E aí coloca ouro, incenso e mirra, que são coisas caras. Aconteceu exatamente isso, de novo a pergunta da história moderna. O que mostra simplesmente é assim, que os estrangeiros colocaram de melhor que querem oferecer. Jesus é o enviado esperado para os pobres estrangeiros. É essa narrativa, a interpretação disso. Fala aí. Fala aí, Alain. Bem, então a gente segue olhando para essas passagens clássicas do cristianismo, procurando perceber ali não uma narrativa descritiva, né, do que aconteceu, você falou jornalística, histórica, mas procurando qual é o sentido do que a história apresenta. E aí, então, essa passagem seria uma espécie de síntese. Desde o nascimento, a vida de Jesus é marcada por um conflito com os reis, com os poderosos. É um conflito que tem, ao mesmo tempo, uma dimensão política e religiosa, pelo tipo de novidade que ela traz. Eu gosto quando você diz, é uma boa nova para os pobres e é uma má notícia para alguém. No caso desse alguém é o Herodes, né? Ele está representado como alguém que recebeu uma má notícia com o Natal. E aí você faz um esquema que é muito interessante, que quem aceita em Lucas são os trabalhadores pobres, e em Mateus são os estrangeiros, sejam eles sábios, magos, a tradição popular levou a reis, né? Mas o que significa dizer que são gente que vem de longe e aceita, reconhece e compreende a boa nova de Jesus, diferente daquelas pessoas que estão no centro do poder, que estão nos palácios, né? Então, essa chave de leitura, ela é muito interessante. E eu acho que fica, de certo modo, acho que quem está nos escutando deve pensar como eu, que é bonito quando se diz assim, eles entregaram ouro, incenso e mirra. É pouco provável que numa vila pobre, naquelas condições, eles tenham recebido ouro, né? Mas a pergunta não é eles ganharam ouro, incenso e mirra? A pergunta é o que isso significa? Que tipo de compreensão de mensagem a comunidade de Mateus quis nos passar, né? Então, eu acho que quando você nos provoca nessa perspectiva, a gente enxerga de outra maneira a passagem em questão. E a interpretação, o uso da interpretação do conflito de Jesus, do menino Jesus com o rei Herodes, também tem a ver com, a gente pode entender de hoje. Pessoas que usam a religião porque quando o Herodes, onde vai acontecer, a pessoa estuda a Bíblia. Diz, olha, a Bíblia disse que logo serve para
atrás do cara que vai dar problema para nós. Então, ainda hoje, também você usa religião, e no Brasil, no cristianismo, na Bíblia, para estar a serviço dos poderosos. E aí vai contra a boa nova de Jesus. Então, esse uso político da Bíblia para defender os interesses do rei e dos sacerdotes também é presente hoje. E o sábio, que não era cristão ou não era judeu, né, percebe onde é que está a verdade da revelação da Bíblia, né? Eles, está aqui. Enquanto que sacerdotes e doutores da lei dizem que não, usa isso para os interesses não de Deus. Muito bem, a gente pode terminar o nosso encontro com essa avaliação que é profundamente atual de quantas pessoas que utilizam a palavra de Deus contra o seu propósito a serviço dos poderosos, ao invés de apresentá-la como uma boa nova aos pobres, aos trabalhadores, aos estrangeiros. Enfim, Jung, a gente agradece. Esse é o nosso primeiro reflexão do ano de 2025, né? Ou para o ano de 2025, e que esse tipo de leitura bíblica nos ajude a renovar nossa fé, nossa esperança e nosso compromisso, nossa adesão a essa perspectiva tão bonita e libertadora. Um abraço, Jung.